Estamos de volta com o programa Bem Viver, esclarecendo dúvidas sobre o coronavírus e explicando um pouquinho mais sobre a questão do uso das máscaras pela comunidade, pela população geral. As pessoas têm se perguntado se utilizam ou não as máscaras de tecido, as máscaras de produção caseira. Conforme eu havia dito no bloco anterior, o Ministério da Saúde tem recomendado que as pessoas utilizem essas máscaras para transitarem na rua, para pegar transporte coletivo, ou até mesmo no trabalho. Então vale a pena sim utilizar. Não existem estudos científicos ainda que mostram o real benefício disso, mas mas é plausível que essas máscaras venham trazer uma redução do número de casos. E o que a gente considera é que essas máscaras elas são confortáveis, não são máscaras que incomodariam tanto a população para transitarem em ambientes comuns. Então, nós estamos seguindo as orientações do Ministério da Saúde de recomendar que a população geral utilize essas máscaras. Lembrando que profissionais de saúde devem utilizar os equipamentos preconizados pela instituição. Atualmente, os casos eles só são definidos como um caso de coronavírus quando eles preenchem os critérios clínicos e laboratoriais, né? Então, para a gente identificar, fechar um caso de coronavírus, é preciso ter um exame, preferencialmente um PCR, um exame de PCR. Quando esse exame é negativo, a gente automaticamente descarta esse caso, né, esse até então caso suspeito. Essa definição de caso confirmado, caso descartado, excluído, ela pode mudar de acordo com as orientações da vigilância epidemiológica local. Tudo indica que o novo coronavírus confira ao indivíduo imunidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma vez que ele pegou esse vírus, que ele não venha a contraí-lo novamente. Os estudos ainda são preliminares, mas nós já temos um conhecimento de outros vírus semelhantes que a gente aplica também a essa situação. Tem surgido várias discussões sobre medicamentos, vitaminas que poderiam trazer algum benefício na prevenção e às vezes talvez no tratamento do coronavírus. Não existem comprovações de que a vitamina D traria algum benefício, né? Nem o zinco. Esses estudos são muito iniciais ainda. A princípio, a recomendação é de utilizar a vitamina D somente se indicado para outros motivos, né? Para as indicações habituais da vitamina D, e não utilizar como um preventivo ou um tratamento para o coronavírus. Com relação à barba, a utilização da barba, né, ela vai influenciar no uso da máscara N95 ou PFF2, que são aquelas máscaras que conferem uma proteção maior, que são utilizadas hoje exclusivamente para procedimentos que geram aerossol, certo? Então, para a utilização dessa máscara, ela precisa vedar bem no rosto. A barba poderia interferir nessa vedação. Então, tem sido recomendado que os profissionais de saúde que vão precisar utilizar essa máscara, que realmente não utilizem barba. A população geral não precisa se preocupar com a barba, uma vez que não há necessidade de fazer o uso dessa máscara com uma melhor vedação. Para ser considerado curado, nós vamos levar em consideração o tempo que o vírus sobrevive dentro do organismo da pessoa e que é possível de ser transmitido. Em geral, com 14 dias, como eu já disse antes, o organismo já elimina todo esse vírus. Se nós formos pensar nos sintomas clínicos desse indivíduo, a gente sabe que num quadro, comparando por exemplo com um quadro gripal, que pode demorar até semanas para que a tosse cesse por completo.
Então, quando nós estivermos falando em cura, nós vamos pensar na cura virológica, que geralmente é em torno dos 14 dias, e na cura clínica, ela pode demorar vários e vários dias. Mas lembrando que os pacientes que evoluíram com sinal que evoluíram com gravidade na infecção pelo coronavírus, isso aconteceu em torno do 7º e 10º dia de sintomas. Os obesos foram incluídos sim no grupo de risco. Todos aqueles indivíduos que nos primeiros estudos, principalmente nos estudos vindos da China, que tiveram uma mortalidade maior, foram incluídos no grupo de risco. Então, principalmente idosos, né, portadores de hipertensão, de diabetes, cardiopatas e pneumopatas, indivíduos obesos, né, indivíduos com insuficiência renal e imunossuprimidos. Quando a gente agrupa os indivíduos, seja no hospital ou seja na comunidade, o ideal é que a gente tenha o diagnóstico confirmado. Então, colocar 2 pacientes juntos, sendo que os 2 têm exame positivo, exame demonstrando a presença da infecção, não teria problema algum. A questão é a gente colocar 2 indivíduos com quadros diferentes, onde às vezes um tem a infecção e o outro não tem, e esse que não tem pode acabar adquirindo, certo? Mas é claro que quando a gente está falando, a gente tem que levar em consideração a questão epidemiológica, porque, por exemplo, se eu tenho dentro de uma mesma família indivíduos que adoeceram praticamente juntos, com os mesmos sintomas, provavelmente trata-se de uma infecção, de um agente causal único. Então, não teria problema eu colocar esses 2 indivíduos dentro do mesmo ambiente. A questão se forem indivíduos de grupos sociais diferentes, seria mais complicado eu mantê-los junto. O ideal é colocar junto somente as pessoas que têm o diagnóstico confirmado. Com relação à lente de contato, a higienização das mãos é primordial. É interessante esse indivíduo lavar o rosto, secar bem o rosto antes de colocar a lente de contato, mas mais importantes são os cuidados habituais que ele já tem com a lente e a higienização das mãos. Alguns acessórios, geralmente, eles não são higienizados. Quando a gente lava as mãos, o anel atrapalha uma correta higienização das mãos, o relógio a mesma coisa. Então, o ideal é que a gente faça uma rotina de limpeza. Se o indivíduo propôs-se a usar esses joias, relógio, etc., é interessante que ele faça uma rotina de limpeza. E lembrar que sempre que lavar a mão, tem que higienizar também esses paramentos. Já saiu um estudo mostrando que os indivíduos vacinados com a BCG na infância, que eles teriam menos risco de contrair a infecção. Mas ainda essas informações são muito prematuras ainda e não dá para a gente estabelecer uma relação. Aqui no Brasil, felizmente, nós somos vacinados ao nascer, né? Mas ainda é muito cedo para concluir qualquer coisa sobre isso. Os profissionais de saúde devem utilizar os equipamentos de proteção individual que estão padronizados nos serviços de saúde onde ele trabalha. Essas recomendações todas vêm da Anvisa, então elas têm uma segurança, mas de nada adianta o profissional de saúde utilizar o equipamento se ele não souber utilizar direito ou não seguir as recomendações básicas de higiene dentro do hospital. Falo isso porque muitas comparações entre serviços de saúde têm surgido, entre serviços da própria região ou com imagens que um profissional de saúde vê de hospitais internacionais que oferecem paramentos mais complexos para proteção individual.
Mas o profissional, ele tem que lembrar que aquilo que está sendo fornecido, ele tem uma segurança sim, e que ele precisa ser bem utilizado. A máscara N95, ela tem que ser bem cuidada, ela tem que ser bem colocada, ela tem que ser bem acondicionada para que não haja uma contaminação do próprio indivíduo e do ambiente. Temos que lembrar que essa máscara, que qualquer máscara, na verdade, é um objeto filtrante. Então, a parte externa dessa máscara, ela vai estar toda contaminada. Se eu termino o meu turno de trabalho e deixo essa máscara jogada em algum lugar, eu estou expondo outros profissionais a risco. Então, isso precisa ter um cuidado com relação a esses equipamentos, né? Não é simplesmente usar, eu tenho que usar e usar da forma correta para que não haja desperdício, né? Muito tem sido falado com relação à dificuldade de aquisição, de produção desses equipamentos no Brasil e no mundo. Então, cabe ao profissional de saúde utilizar, seguir as orientações daquela instituição onde ele trabalha. E existem também as recomendações básicas de higiene para todo profissional que é da área da saúde, né? Como, por exemplo, prender o cabelo, não usar unhas grandes que vão atrapalhar a higienização das mãos, cuidados com as vestimentas. Então, são recomendações, a não utilização de brincos, colar, pulseira dentro do ambiente de saúde, isso já são recomendações antigas. Então, fica aqui o recado que não basta utilizar máscara, a gente tem que cuidar desses equipamentos para que elas cumpram a função que é de nos proteger. O programa Bem Viver termina por aqui. Agradeço ao Dr. Sérgio Afonso por me convidar para participar hoje, esclarecendo algumas dúvidas, e até a próxima.